Nós estamos hoje numa espécie de efervescência, de ebulição, no que tange à discussão de quem é o anticristo. Aqueles que são mais assodados, fazendo afirmações categóricas de que agora é o último Papa e que depois vem a figura do anticristo. Eu gostaria que nós hoje nos cingíssemos, não de opiniões, não de correntes de pensamento, de variantes hermenêuticas, mas nós pudéssemos nos debruçar sobre os textos da Bíblia que tratam da matéria. Porque o que nós pensamos tem pouco valor. O que tem valor de fato é o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? Então eu vou recorrer aqui a 5 passagens bíblicas e pedir sua vênia para ler esses textos. O primeiro texto que eu vou ler é Daniel capítulo 7. Daniel foi um profeta que foi levado para o exílio da Babilônia ainda muito jovem. E Deus o honrou na Babilônia e ele foi um grande líder na Babilônia. A Babilônia caiu e ele permaneceu com a influência decisiva no outro império, o Império Medo-Persa. E no capítulo 7, verso 21 e 22 do seu livro, ele diz assim: Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. O verso 25 diz: Esse pequeno chifre, que é uma referência ao anticristo, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que Daniel está escrevendo vai ser reforçado de maneira eloquente em Apocalipse capítulo 13, que é o último texto que nós vamos examinar. Então, veja você que esta pessoa, que não é um sistema político, religioso, mas é uma pessoa que vai estar sustentado por um sistema político e religioso, mas é uma pessoa, não é um ser indefinido da história, vai lutar, guerrear contra os santos, contra os cristãos, e vai fazê-los sofrer. E vai até impor derrotas no sentido de matar, não no sentido de levar à apostasia, isso não. Mas vai ser um perseguidor implacável, implacável. Vamos ao segundo texto, que é Mateus 24, que é referência do próprio Jesus. Então veja que a palavra anticristo não apareceu em Daniel, a palavra anticristo também não vai aparecer em Mateus 24, Jesus não chama esta personalidade pelo nome de anticristo. Mas vamos olhar Mateus 24, 15 a 22. Palavras do próprio Jesus. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, então Jesus chama o anticristo de o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, portanto Jesus está se referindo ao que Daniel falou e acabamos de ler. No lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então vamos entender aqui. Jesus faz uma superposição de imagens de tempo.
Ao mesmo tempo que ele está falando do abominável da desolação, que é o anticristo, ele introduz, para ilustrar como será a vinda do anticristo, o ataque que foi feito em Jerusalém no ano 70. A invasão do general Tito Flávio, que cerca a cidade, que depois invade a cidade, que destrói a cidade, destrói o templo e dispersa os judeus. Então ele está mostrando que, assim como teve a invasão de Jerusalém, e antes dele, lá no quarto século, Antíoco Epifânio profanou o templo, agora Tito Flávio vai também profanar o templo, que vai destruir o templo e queimá-lo. Ele está dizendo o seguinte: se você estiver fora dos muros, não vai lá, não vai lá. Se você quiser resgatar alguma propriedade sua, algum bem seu, não faça isso. Ainda estiverem grávidas, por quê? Porque a grávida não consegue correr, fugir às pressas, como cerca de 1000 judeus fugiram de Jerusalém e se abrigaram lá às margens do Mar Morto, na fortaleza de Massada. As grávidas não poderiam fazer isso porque não teriam condições de correr do exército inimigo. Também ele disse: olha, você deve orar para que não aconteça num sábado, porque no sábado não podia fazer longas caminhadas. Dentro da tradição deles, eles quebrariam a própria lei deles e eles teriam dificuldade de consciência para isso. Deveriam orar para que não seja no inverno, porque também no inverno as temperaturas baixam a temperatura abaixo de zero e a caminhada seria muito mais difícil, muito mais complexa. E agora Jesus retorna ao anticristo para dizer que haverá naquele dia, agora ele não está fazendo referência à invasão do ano 70, por Tito Flávio, mas sim referência ao anticristo, dizendo que haverá grande tribulação. E essa grande tribulação, ela tem uma peculiaridade: nunca teve antes igual, nunca haverá jamais depois igual. Ou seja, é uma tribulação singular, grande, intensa, terrível, avassaladora. A Bíblia usa 4 expressões para esse período: a grande tribulação, a apostasia, a manifestação do homem da iniquidade e o pouco tempo de Satanás. Vai ser um tempo terrível mesmo. O texto está dizendo: não tivesse sido abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, a tribulação é tão forte que ninguém resistiria a essa tribulação, ou seja, todos morreriam. Mas por causa dos eleitos de Deus, porque nenhum eleito de Deus vai perecer, o anticristo não vai conseguir arrancar nenhuma ovelha das mãos de Jesus. Esses dias foram abreviados. Então, esse é o registro que Jesus Cristo trata sobre o anticristo, que ele chama aqui de o abominável da desolação, no seu sermão profético, que está relatado tanto em Mateus quanto em Marcos, também em Lucas. Então vamos agora ao terceiro texto que trata da matéria, que é 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então vamos para lá. A Bíblia aberta aí comigo, vá acompanhando aí. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 3 até o verso 12. Então eu vou ler com você. Então vamos fazer o seguinte: vamos ler a partir do versículo 1 para a gente pegar o contexto melhor. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. O que ele está falando? Você bem sabe disso, que lá em Tessalônica, algumas pessoas estavam pondo em xeque, em dúvida, a doutrina da ressurreição e também a doutrina da parousia, da segunda vinda, dizendo que, alguns falsos mestres dizendo que Jesus já tinha voltado. Então Paulo está dizendo: não entra nessa não caia nessa lorota não entra nessa canoa furada não acredite nisso não. Aí ele agora começa o texto que nós queremos, a partir do verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, ou seja, a segunda vinda de Cristo, o dia do Senhor,
não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então veja bem que Daniel o chama de pequeno chifre, Jesus o chama de o abominável da desolação, e Paulo vai chamá-lo de homem da iniquidade e filho da perdição. É a mesma pessoa com titularidades diferentes. Paulo está dizendo que a segunda vinda de Cristo vai ser precedida por dois fatos: a apostasia, uma apostasia profunda, extensa, e vai ser precedida também pela manifestação do homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, ele é o filho da perdição, ele é o homem da iniquidade. Quando diz que é o homem da iniquidade, é muito importante entender também. A palavra aqui é anomos no grego. Nomos é lei, anomos é sem lei. Isso significa que essa personalidade que nós chamamos aqui de anticristo, só João vai tratá-lo como tal, não vai respeitar a lei, vai estar acima da lei. Ele vai governar como um absolutista, um carrasco, que ele é a própria lei, ele é o anomos, ele é o homem sem lei, o homem da iniquidade. Agora vamos ao versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então veja você que vai ser um inimigo figadal, avassalador, truculento, daqueles que confessam o nome de Cristo. Ele vai querer ser adorado como o próprio Deus. Ele vai exigir e requerer veneração, adoração das pessoas. E vai perseguir de maneira truculenta aqueles que se recusarem a adorá-lo. É isso que Paulo está tratando aqui. Se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ele vai ser o arqui-inimigo de Deus. Por isso ele é o anticristo, contrário a Cristo, e tenta se colocar no lugar de Cristo. Paulo prossegue e diz assim: não vos recordeis de que ainda convosco vos costumava dizer essas coisas? Paulo já tinha passado por lá em Tessalônica, que era a capital da província da Macedônia, a terra lá de Filipe, da Macedônia, de Alexandre o Grande. Paulo já tinha ensinado esse assunto lá naquela igreja, está aqui escrevendo a carta, que ele estava nessas alturas em Corinto, escrevendo a carta para eles e dizendo: olha, eu falei desse assunto com vocês quando eu estive aí. E agora ele diz assim: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E eu queria que você percebesse mais uma coisa. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, tem duas coisas aqui: o que o detém e aquele que agora o detém. Então, tem uma coisa que é indeterminada e uma coisa que é pessoal. O que é uma coisa, é uma situação. Quem é uma pessoa. Então, o que o detém e quem o detém. Já que nós estamos falando de um ditador de amplitude mundial, o que o detém é o sistema legal. Quem o detém são as autoridades constituídas, porque os países têm suas leis, têm suas normas, têm sua constituição, têm seu aparato jurídico, têm seu aparato de cortes que fiscalizam as leis e colocam em execução aquilo que se distorce para voltar ao propósito da legalidade. Então, nesse sistema não teria campo, espaço para um ditador mundial. Então, ele é detido por isso. Essa é a análise dos melhores exegetas na compreensão do que é o que o detém e quem o detém. Agora, Paulo diz que o mistério da iniquidade opera, ou seja, esse espírito do anticristo, essa preparação para esse cenário do levantamento do anticristo já está operando, essa máquina já está posta em movimento. Aí diz o verso 8: então, quando ele se manifestar, será de fato revelado o iníquo. Aí sim ele vai se apresentar, revelado o iníquo,
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Então, o anticristo não vai ser um ditador derrotado por forças humanas, por exércitos humanos, por armas convencionais. Ele vai ser eliminado, derrotado, morto pela manifestação da segunda vinda de Cristo, pelo sopro da boca de Cristo. É a espada que sai da boca do Senhor, conforme Apocalipse capítulo 1. E aí Paulo agora vai falar de outra coisa interessante, versículo 9, olha aí comigo. Ora, o aparecimento do iníquo, ou seja, do anticristo, e a palavra iníquo aqui é a mesma lá, do sem lei, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Então, o anticristo é uma espécie de ser humano superdotado. Ele vai ter forças e poderes sobrenaturais, porque o texto diz que ele vai aparecer segundo a eficácia, o poder de Satanás, e com todo, não com algum, não com um pouco, não com muito, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, ele vai operar milagres, ele vai fazer coisas que o homem natural, comum, não pode fazer. Ele vai ser admirado, ele vai ser respeitado, ele vai ser temido, ele vai ser acatado, em virtude da quantidade de força, de poder, de destreza, de controle, de coisas sobrenaturais que ele é capaz de realizar. Prodígios da mentira, não são obras de Deus, não são milagres de Deus, são milagres do pai da mentira, porque por trás dele está o diabo, está Satanás. O diabo sempre tentou imitar a Deus, né? Porque Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, o diabo vai querer fazer o mesmo, o diabo, o anticristo e o falso profeta. Porque Jesus, a segunda pessoa da Trindade, se encarnou, ele vai ser uma espécie de encarnação de Satanás. Porque Jesus morreu e ressuscitou, ele vai se recuperar de uma ferida mortal. Porque Jesus fez milagres, ele também vai querer fazer milagres. Ele é entre aspas, substituto de Cristo, e ele é anticristo. Bom, versículo 11 diz assim: é por isso, vamos voltar ao versículo 10, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, as pessoas que rejeitaram a verdade vão se curvar diante do anticristo, com todo o engano da injustiça aos que perecem. Ou seja, quando o homem rejeita a verdade, ele acaba se curvando diante das mentiras do anticristo. E está escrito no verso 11 para nós irmos à conclusão: é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, mas pelo contrário deleitaram-se na injustiça. Ou seja, sabe qual é o pior estágio que um ser humano pode estar na vida? É quando Deus o entrega a si mesmo. Quando Deus diz: você está rejeitando a verdade, você está acreditando na mentira, hoje eu vou entregar vocês a vocês mesmos, e vocês assodadamente correrão para adorar o anticristo, para acreditar nas mentiras dele, nos milagres mentirosos dele, das operações da justiça dele, e vocês vão se prostrar diante dele, porque vocês rejeitaram a verdade, vocês serão entregues à mentira. Vamos ao penúltimo texto, ao quarto texto, que é 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Então, vamos ver o que João, que é o único autor bíblico que chama esse indivíduo de anticristo. Capítulo 2, versículo 18, está escrito assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, veja você que agora eu coloco um artigo definido antes da palavra anticristo. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então ele está dizendo duas coisas aqui. Primeiro, que existem anticristos,
no plural. Porque todos aqueles que negam a Cristo, que rejeitam a Cristo, ou que torcem as palavras de Cristo, são anticristos. Esses anticristos são precursores do anticristo. E esse anticristo vem no que João chama de última hora, ou fim dos tempos, que é o período da primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, ao longo do cristianismo, muitos anticristos surgiram, preparando e pavimentando o caminho do anticristo. Agora, então, vamos ao último texto, que é o quinto texto, que é o mais completo dos textos da Bíblia sobre a matéria, que é Apocalipse capítulo 13, versos de 1 a 8. Então, peço que você aí acompanhe esse raciocínio. Está escrito assim: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Quando ele diz de uma besta que tinha 10 chifres, que surge do mar, nós temos que entender que figura é essa. Não é que vai brotar lá um bicho esquisito do Oceano Pacífico, do Oceano Atlântico, do Oceano Índico, do Mar Mediterrâneo. Não, a palavra mar é um símbolo, e esse símbolo é interpretado pelo livro de Apocalipse mesmo. No capítulo 17, verso 15, ele explica o que significa essas águas do mar. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, voltando lá ao versículo 1, quando diz vi emergir do mar uma besta, ele está dizendo que a besta, que é o anticristo, vai brotar, vai surgir desta convulsão das nações, dessa confusão dos povos. Ele brota, ele vem diante de uma crise mundial, onde os homens vão querer um líder mundial que possa lhes prometer segurança e paz. Ele vem enganando, dizendo que ele vem em paz, 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 quando na verdade ele vem trazer destruição. Então, é isso que significa emergir do mar. Quando diz que ele tinha 10 chifres, chifre fala de poder, força. 10 é um número de completude. Então ele vem com toda a força, com todo o poder. Cabeça é comando, controle, governo. 7 é o número da perfeição. Então ele é alguém que vai ter muito poder e vai ter a autoridade. Ele vai estar constituído como essa autoridade, porque ele vem como um grande líder mundial. Mas está escrito que sobre as suas cabeças nome de blasfêmia, ou seja, ele vai ser um consumado inimigo de Deus, um consumado inimigo de Cristo, um consumado inimigo do seu povo. Versículo 2: a besta que viera semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. Então vamos entender isso aqui. Essas figuras, essas bestas feras aqui, leopardo, urso e leão, são símbolos também de impérios do passado. Então ele está falando que o anticristo, você se lembra lá da Babilônia, do Império Persa, do Império Grego, do Império Romano, que esse anticristo ele vem trazendo em si todo o poder, toda a fúria, toda a destruição desses grandes impérios do passado, reunindo nele mesmo, como que numa síntese, todo o poder do passado que foi tão devastador e tão destruidor. Está escrito o verso 2: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão, descrito no capítulo 2 de Apocalipse, é uma referência ao diabo, a Satanás. Então veja que ele tem uma delegação do diabo, de Satanás, do dragão, que vai dar ao anticristo o quê? O seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então ele é uma espécie de encarnação de Satanás. Ele vai ser como se ele estivesse no trono de Satanás. Ele vai ter todo o poder e toda a autoridade de Satanás. Então ele é um ser maligno, consumado. Tá? Versículo 3: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Ou seja, um simulacro da ressurreição de Cristo. Ele é um
imitador. Então, assim como Cristo morreu e ressuscitou, ele vai também querer sair de um simulacro de morte, de uma ferida mortal, para a sobrevida, para a ressurreição, o que não é uma ressurreição de fato. E está escrito: e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Agora preste atenção, toda a terra ficou encantada com seus milagres, com seus prodígios da mentira, com a sua admiração, e passou a seguir a besta. Então ele vai ser seguido mundialmente pelas nações. Ou seja, não só ele vai ter um governo mundial, mas vai ter uma adesão mundial. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Agora preste atenção. A besta vem em nome do dragão, ela vem com a autoridade do dragão, se assentando no trono do dragão, recebendo o poder do dragão e levando as nações a adorarem o dragão, a adorarem Satanás. Mas veja mais no versículo 4, também adoraram uma besta. Ou seja, o propósito do anticristo é levar as pessoas a adorarem Satanás e a adorarem a ele, o anticristo, com uma grande pergunta, versículo 4, quem é semelhante à besta, quem pode pelejar contra ela? Ou seja, a admiração é tanta que as pessoas vão pensar assim, ele é o máximo, ele é invencível, ele é imbatível, ninguém pode resisti-lo, ninguém pode derrotá-lo, ninguém pode destroná-lo. Então a pergunta é exatamente quem pode pelejar contra ela? Na opinião popular, mundial, ele é um inimigo, ou ele é um ditador, ou ele é um governante imbatível, invencível, indestronável. Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Essa é a questão do tempo indeterminado. Ele vai ter autoridade para governar, e o texto está dizendo que o governo dele é limitado, porque governo ilimitado só Jesus tem. Só Jesus jamais será apiado do seu trono, seu reino é eterno. Versículo 6, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, ele vai ser arrogante, vai ser blasfemo, ele vai blasfemar contra Deus, ele vai difamar o nome dos santos, ou seja, dos crentes que estiverem aqui, e ele não podendo atingir os crentes que já morreram, já estão com o Senhor, porque a Bíblia diz que quando um crente morre, ele vai, o seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória, lá em Hebreus está escrito isso. Depois diz que deixar o corpo habitar com o Senhor, está lá em 2 Coríntios 5:8, e é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, que é Filipenses 1:23. Ou seja, já que ele não pode falar ou destruir aqueles que partiram e já estão com o Senhor, ele vai fazer o quê? Ele vai blasfemar, ele vai difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então vai difamar. Bom, agora preste atenção no versículo 7, porque ele é muito importante para entender sobre o anticristo. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Quem são os santos? São os cristãos. Todo aquele que crê no Senhor Jesus é santo. As cartas de Paulo sempre começam aos santos que vivem na cidade tal, aos santos que vivem na cidade, outra cidade. Então, santo é uma expressão para quem foi separado, agora é propriedade de Deus. Vai pelejar, vai guerrear, vai batalhar contra os santos e os vencesse. A pergunta é, como é que o anticristo vai lutar contra os crentes e vai vencê-los? Não é que vai vencer no sentido de fazer desse cristão um apóstata. Vai vencer porque vai colocar um cristão contra a parede e dizer, ou você me professa, ou você me segue, ou você me adora, ou eu te mato. O cristão vai dizer, eu prefiro morrer a me apostatar. E ao morrer, o anticristo venceu. Agora preste atenção. Quando o crente prefere a morte à apostasia, é o crente que vence.
Olha Apocalipse 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, como é que um crente vence o diabo, o anticristo? Primeiro, pelo sangue do Cordeiro. Se você está debaixo do sangue do Cordeiro, a morte não pode lhe pegar. Você não precisa ter medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Ao contrário, você tem que temer aquele que pode lançar-te no inferno, tanto o corpo como a alma. Então, nós venceremos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. A palavra testemunho no grego é martiria, ou seja, o martírio. Os mártires venceram o anticristo, embora o anticristo os tenha vencido, no sentido de que vai produzir a morte deles, mas não a apostasia deles. Então, preste atenção nisso. Está escrito, versículo 7 eu volto a ler. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, o diabo vai ter, o anticristo vai ter um controle, um domínio universal. Cada tribo, cada povo, cada língua, cada nação. Agora preste atenção, versículo 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Então a adoração ao anticristo vai ser plena, global, mundial, universal, exceto, preste atenção agora, exceto adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Em outras palavras, Jesus não vai perder para o anticristo nenhuma de suas ovelhas. Quando você creu no Senhor Jesus, você foi selado com o Espírito Santo. Seu nome está escrito no livro da vida. Não tem borracha nesse livro. Em outras palavras, o anticristo vai receber a adoração de todos, exceto daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Nenhum salvo se perderá. A salvação está assegurada e garantida. Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna, e ninguém, inclusive o anticristo, as arrebatará das minhas mãos. É segurança plena. Bom, agora só para concluir sobre a questão do anticristo, deixa eu ler o versículo 18 para fechar. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é de homem. Ora, esse número é 666. Então ele tem um distintivo. O número dele é 666. Quem é 666? Ao longo da história, muitas pessoas receberam esse título. Por exemplo, o imperador Nero era considerado anticristo. Depois veio a figura dos papas, e os reformadores e as confissões de fé reformadas apontaram-no como o anticristo. Ao longo da história, outros homens receberam esse título, como Napoleão Bonaparte, depois Adolf Hitler, e Stalin, Lenin, mais recentemente outros nomes mais modernos. Mas nós deveríamos ter muita cautela em carimbar uma pessoa específica da história como anticristo. Deveríamos nos observar o que significa 666. Dentro da numerologia bíblica, 7 é o número da perfeição. 6, o número que precede ao 7, é o número incompleto, imperfeito. 3 é o número da Trindade. Então seria 666, a melhor interpretação que já encontrei até hoje, é que 666 é uma referência a um ser que vai ser plenamente imperfeito, plenamente cruel, plenamente opositor a Deus e ao seu povo, plenamente iníquo,
rendido à anomia, aversão à lei, aos preceitos de Deus. Então, esta é a figura do anticristo que a Bíblia está aqui trazendo para você e para mim. Ele vai ter um controle. Veja você, versículo 16 e 17, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada uma marca, uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, e o número do seu nome é 666. Então, o que ele está querendo dizer é que vai ter um controle. E hoje ninguém tem mais dúvidas de que nós, no mundo digital que vivemos, isso é totalmente já execuível. Quando você consegue já empacotar os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes na cabeça de um alfinete, quando você fala hoje da nanotecnologia, quando você fala hoje de chips que têm todas as informações a seu respeito, onde você é mais vigiado do que imagina, é mais controlado do que imagina. Então, do ponto de vista tecnológico, esse controle múltiplo e pleno controle não é mais um fato fictício ou futurista, mas é um fato já possível nos nossos dias. Bom, então, isto é o que a Bíblia ensina sobre esse personagem, o anticristo. Quem é ele? A Bíblia descreve todas as suas características, descreve quando ele vai surgir, descreve o que ele vai fazer. Recomendo a você não ficar carimbando este ou aquele, mas ficar atento ao que a Bíblia diz. Agora, o que nós podemos saber é que a igreja é martírica. Os santos vão lutar. Ele vai ser inimigo declarado dos cristãos. Os cristãos vão ser perseguidos, tantos mortos, mas todos vitoriosos. Nós venceremos. Já somos mais que vencedores. O sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho, em face da morte não amaremos a vida. Cristo deu a sua vida por nós e daremos a nossa vida por ele, se preciso for, desse grande embate. Jesus voltará e este anticristo que tem tanto poder, a autoridade de Satanás, vai ser quebrado repentinamente, sem força humana. Como diz Paulo em Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, ele será destruído pela manifestação da vinda de Jesus, pelo sopro da boca de Jesus. E eu concluo minha fala com você sobre o anticristo, levando você a Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Olha o que está escrito: mas a besta foi aprisionada. A besta é o anticristo, e com ela o falso profeta, que é a besta que surge da terra, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Então o fim do anticristo é o lago de fogo, é a condenação eterna, é perecer e ser penalizado para sempre e sempre e sempre. Mas a igreja perseguida, martírica, essa vai reinar com Cristo. Novos céus e nova terra. Já não tem mais lágrima, nem pranto, nem dor, porque estaremos para sempre com Jesus, com corpos glorificados, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, e reinaremos com Ele para todo sempre. Bom, se você gostou desta exposição bíblica, se isso ajudou você a esclarecer algum ponto de dúvida, eu peço a você humildemente que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Nos ajude a levar esta palavra para mais pessoas. Deus abençoe sua vida. Minha gratidão a você.